Depois da pessoa evacuar, o que eles faziam? Enxaguavam um balde ou canal com água misturada a vinagre ou salmoura para limpar o instrumento antes de você pendurar ele de volta para o próximo uso. Enfim, o vinagre, o ácido acético, tem propriedades antibacterianas. Ele mata ou inibe o crescimento de algumas bactérias e fungos, especialmente em concentrações de 4 a 5%. Mas ele não consegue esterilizar completamente. Não mata todos os tipos de micro-organismos, né? Especialmente vírus e poros bacterianos. Então, embora o vinagre reduzisse um pouco a contaminação, ele não deixava o terçório estéril. E usar o mesmo utensílio várias vezes, tipo, você ia ali no banheiro, evacuava, fazia necessidades fisiológicas ali, e depois pendurava ali, o outro usou diversas vezes. Cara, você imagina o quão insalubre era esse negócio. As latrinas romanas eram verdadeiros pontos de contaminação. Há estudos que indicam que doenças intestinais e parasitas era comum entre romanos por causa dessa bendita prática, tá? Um vinagre ajudava um pouco, mas não era o suficiente para impedir transmissão de doenças. Na prática, o Terozion era longe de ser higiênico e o compartilhamento era, tipo, terrível. Esse Terzorium os romanos usavam esponjas naturais feitas de poríferos marinhos presos a um bastão, tá? Era basicamente isso. Essas esponjas ficavam empoçadas em água suja com vinagre, que era utilizado várias vezes, como expliquei, centenas de vezes por dia. Enfim, imagina o cenário: seres humanos em contato direto, ambiente quente e úmido, água parada, raramente trocada. Enfim, e aquela esponja ali ficava em vinagre. Enfim, um caldo perfeito para o crescimento de bactérias e parasitas, né? Enfim, é difícil estimar, mas dá para ter uma noção. 1 grama de fezes humanas contém 100 bilhões de bactérias. Mesmo após lavar com vinagre, a esponja fica repleta de matéria orgânica microscópica. Enfim, é alimento para bactérias. Em um dia só de uso compartilhado, essa esponja, né, poderia carregar centenas de trilhões de micro-organismos vivos. Enfim, era um transmissor coletivo de doenças fecais. Você poderia ter várias doenças intestinais patogênicas, cepas patogênicas, febre tifoide, disenteria, fezes com sangue muco, cólera, diarreia intensa e desidratação. Você podia ter parasitas intestinais, giardase, amebiase, lombrigas. Ovos de verme facilmente aderem à esponja úmida. Infecções por contato, lesões anais ou cortes podem permitir entradas de coisas terríveis, meus amigos, de parasitas intestinais. Isso poderia causar abscessos. Enfim, você poderia ter uma infecção generalizada ou até tétano. Enfim, os romanos achavam só porque o vinagre esterilizava um pouco, né? Mas não era 100%, cara. Nossa, que nojo. Que nojo. Era melhor você ir no banheiro ali no mato, né? Um banheiro ali no mato, fazer um banheirinho ali no mato. Ir no banheiro ali no meio do mato, né? Abrir um chão, uma cova. Abrir uma cova, né? Abrir um buraco ali no chão, fazer um buraco ali, defecar ali e pronto, acabou. Era bem melhor assim do que tu usar esses negócios aí, velho. Enfim, pra você ter uma noção, era como se todo mundo estivesse usando o mesmo papel higiênico molhado, cheio de fezes, todo mundo. Enfim,
Por isso, infecções intestinais eram endêmicas na Roma Antiga, tão comum que muitos romanos achavam normal ter diarreia ou dor de barriga constante. E é por conta disso daí. E de acordo com os evangelhos, Mateus 27:48, Marcos 15:36, João 19:29, não, 19:29, falei certo. Durante a crucificação, alguém molhou uma esponja de vinagre ou vinho azedo e colocou na ponta de um caniço, oferecendo à boca de Jesus para beber. Enfim, esse vinagre aí, mencionado na Bíblia, grego oxus, era uma bebida comum entre romanos, entendeu? Tipo, chamada posca, tá? Era comum entre romanos. Uma mistura de vinho azedo, água e ervas usada para matar a sede e também por ser levemente antisséptica. Não era a mesma esponja nas latrinas, o T-Sorium, mas o objetivo era semelhante, uma esponja natural presa a um pau. Enfim, algumas pessoas associam a essa passagem à prática romana das latrinas, já que o instrumento, esponja mais arte, era parecido, mas não há evidências que os romanos usavam uma esponja de banheiro. Enfim, seria uma humilhação extrema e impura até para eles. É mais provável que fosse uma esponja limpa, embebida em posca, a bebida deles, né? Enfim, é isso. Não deram a esponja de latrina para Jesus. Não, e o pior de tudo, pessoal, é que Roma, para sua época, ela era tecnológica, tá? Roma, há 2000 anos atrás, era primeiro mundo em proporção àquela época, sabia, pessoal? Mas tipo, olha esse arquiduto aqui, ó. Tipo, eles construíram milhares de quilômetros de arquedutos para trazer água limpa das montanhas das cidades. Graças a isso, as casas ricas tinham banheiros, encanamento interno, existiam banhos públicos com água quente, abastecido por arquedutos, ruas tinham sistema de drenagem, ou as cloacas, ou as cloacai, né? Ou as cloacai. Enfim, em termos de infraestrutura, era muito mais limpo e organizado que a Europa medieval, 1500 anos depois de Roma. Roma era muito avançada para sua época. Mas enfim, apesar de ser avançada para sua época, Roma não tinha consciência que micro-organismos causavam doença. A teoria dos miasmas, áreas ruins, dominava o pensamento. Acreditava-se que o cheiro ruim transmitia enfermidades, não contato com fezes, sangue ou secreções. Então, eles tinham saneamento, mas não sabiam como usá-lo de forma realmente higiênica. As latrinas, enfim, públicas eram algo moderno para a época, com encanamento e esgoto. Enfim, mas eles compartilhavam aquela esponja, que era imunda, como eu já expliquei para vocês. Eles reutilizavam a água, achando que o vinagre ou fluxo bastava para limpar. Enfim, Roma era avançada, tá? Mas não se compara com hoje em dia, entendeu? Só depois da Idade Média, lá no século... agora eu não vou lembrar, velho. Foi lá com Pasteur e Koch que se entendeu que micro-organismos visíveis causavam doenças, que era preciso lavar as mãos, rever instrumentos, tratar água. Ou seja, romanos tinham acesso à tecnologia, mas não o conhecimento suficiente para usá-lo. E enfim, é basicamente isso. Fica com Jesus.